ao 44. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. A pastora Tereza fazer uma oração? Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar e te exaltar. O Senhor é o Deus único, verdadeiramente existente. Queremos, Deus, nesta hora te pedir, Deus, que o Senhor possa estar falando e que nós estejamos, Deus, com o coração pronto para receber a tua palavra. Quero desde já agora repreender todo espírito contrário a ti, espírito de distração, de sono, cansaço, rejeição, incredulidade. Na autoridade do nome de Jesus eu te digo, bata em retirada. No nome de Jesus. E Senhor, nós liberamos o coração, a nossa mente, a nossa vida, Pai, para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Opera tremendamente neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém pode se assentar? Aleluia. Nessa situação eu tenho até, eu não vou dizer pena, mas eu vou dizer eu sinto muito aqui, senti muito, pelo que quando a gente olha a situação do apóstolo Paulo, o que ele já havia passado nos capítulos anteriores. Paulo, desde o capítulo, se eu não me engano, 21, chega a Tiro, Paulo em Cesária, Paulo chega em Jerusalém, a prisão de Paulo. Paulo, desde o capítulo 21, do versículo 27, ele enfrenta problemas, ele enfrenta prisão, ele enfrenta cadeia, ele enfrenta acusadores, ele enfrenta estar motinando contra o próprio governo, contra o próprio César. Ele, como cidadão romano, simplesmente pregava o Evangelho, vivia a palavra de Deus, ensinava aos gentios sobre a redenção, sobre a salvação. Mas mesmo assim, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo fazendo aquilo do que Deus havia colocado no coração dele, no ministério dele, mesmo enfrentando tantas injúrias e mesmo assim não negando o nome de Jesus, não negando o seu chamado, o seu ministério, enfrentando a morte, enfrentando a espada, enfrentando a enfermidade, Paulo resistiu e continuou fazendo a obra de Deus. Quando eu digo sentir muito, não é sentir muito de pena, mas às vezes eu olho para algumas pessoas na igreja, às vezes eu olho para mim mesmo e vejo fazer a obra de Deus, tentar seguir, fazer aquilo que Deus manda, e depois vir afronta contra as nossa vida, contra o nosso nome, vir mentira, vir acusações, vir enfermidades, vir situações em que nós, se falarmos humanamente, como nós estudávamos na sexta-feira, se formos uma igreja visível e não uma igreja invisível, para quem estava lá entende o que eu estou falando, vai dizer como pode ser servir a Deus e enfrentar tantos problemas. No capítulo 27, que nós lemos hoje, já havia passado o início da tempestade, estava quase acabando. No versículo 9 do capítulo 27, que nós lemos semana passada, fala que Paulo já havia previsto, já havia visto que havia uma tempestade, porque Deus também já havia revelado a ele.
Mais tarde Deus revela ele através do anjo, no versículo 22 em diante, no versículo 23 exatamente, que ele fala que nessa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Interessante que Paulo viu a tempestade chegar, se formar, ele viu a tempestade chegar, ele enfrentou a tempestade, mas Deus falou com ele: não te preocupe, porque todos quantos estiver neste barco vão se salvar. Interessante que a gente vê mais tarde no final que todos que estavam no barco se salvaram, mas todos se salvaram por obediência. Mesmo os próprios soldados, os donos daquele navio, o piloto do navio, mesmo as autoridades ali militares, todos eles ficaram debaixo da obediência de Paulo, ainda que Paulo fosse um escravo, um prisioneiro. E Deus salvou aquelas pessoas por causa da obediência. Hoje nas igrejas nós vemos gente na igreja em que perde a salvação, ou perde o ministério, ou perde a alegria, ou perde o rumo, perde a visão, apesar de estar dentro da igreja, dentro do barco. Mas Deus tem levantado pessoas como Paulo, do qual também tem levantado pessoas como essas pessoas que estavam no barco, para obedecer e receber a vitória. Agora você percebe que com toda essa alegria, esse poder de Deus derramado sobre a vida de Paulo, sobre repreender essa tempestade, não repreender lá em Pedro, lá em Mateus, mas fazendo com que o povo passasse pelaquela tempestade, ninguém morresse. E eles estavam em cima de um barco. E Paulo estava naquele barco, não como dono, mas como um passageiro, como um escravo, ele ia para algum lugar. Mas Paulo também não só ia como escravo, mas ele ia com uma missão. O anjo apareceu e disse: é necessário que você apareça perante César, em Roma. E aquele barco, no meio do caminho, ele quebra. Então, imagine bem, Paulo, fazendo a vontade de Deus, enfrenta uma tempestade, no meio do caminho, aquele ministério, aquele barco, aquela igreja, que levava Paulo a chegar onde Deus queria, ele quebra. Eu quero perguntar a vocês uma coisa: o que é que você faria ou vai fazer, quando aquilo que Deus deu para você andar, chegar ao ponto em que Ele planejou com você, quebra? O que acontecerá com você, o que acontece com você, quando aquilo em que Deus colocou em você, o ministério que Deus deu a você, no qual Ele te conduz no caminho que Deus te ordenou, Ele quebra? Você desiste? Você chuta o balde e diz: eu não quero. Você perde a esperança, você perde a fé, você deixa a unção cair, você passa o cargo para outra pessoa. O que você faz quando aquilo que Deus te deu para chegar num ponto, ele afunda e quebra? Não vê isso hoje? Você acha que isso pode te ajudar hoje? Amém. Amém. Então presta atenção. Amém. Aleluia. Então o Paulo está nesse barco, um barco grande, o barco não era o Titanic, né? Mas era um barco ali daquela época, um barco poderoso, era um barco que carregava escravos, então ele devia ser um barco reforçado, um barco em que navegava em áreas rochosas, e a tempestade naquele lugar era constante. Eles sabiam que a qualquer momento podia ter uma tempestade, jogar o barco naquelas pedras. Aliás, hoje ainda se encontra ali muitos destroços, muitas, como se chama? Quando o barco afunda, os barcos ali, as carcaças, né? Acho que sei lá o nome, perdoe. Os destroços de barcos desta época, ali debaixo, estavam na mesma área, porque era um local de constante acidente de barco, de naufrágio. E Paulo andando naquele barco, aleluia, interessante.
Quando aquele barco quebrou, o ministério que você me deu está quebrando. O casamento que você me deu está quebrando. Paulo, ele não questionou Deus a respeito do barco. Aliás, ele não questionou a respeito de coisa alguma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se caso isso esteja acontecendo com alguém aqui esta noite, que esteja ouvindo, aquilo que Deus deu para você andar, aquilo que Deus deu para você sustentar, para chegar aonde o ponto que Deus quer que você chegue, se ele quebrar, eu quero dizer para você que Deus não fez promessa com o barco, Deus fez promessa com você. Amém. Ele disse: eis que estarei contigo todos os dias de tua vida. Ele não disse: eis que estarei contigo, barco, todos os dias que você navegar. Deus não tem promessa nenhuma com o barco. Ele tem promessa com você. Ele tem promessa com o ministério que Ele deu a você. Ele tem promessa com a visão que Ele deu a você. Ele tem promessa com você porque Ele permitiu você ver o mundo. E Deus não fez você ver o mundo para passar desgraça. Ele te trouxe aqui para te dar vitória no mundo dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bom que ele está se entendendo desde o início. Aleluia. Na semana retrasada eu falei uma coisa, foi o último ponto, e eu vou falar um pouco sobre isso, as coisas que eu não falei, a respeito de você preservar aquilo que não é eterno, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporário. O barco é temporário, o carro é temporário, a casa é temporária. Aquilo que você tem que não vai para o céu é temporário. Ainda que Deus use isto para louvar o nome dele através de você, ainda que Deus use o púlpito, esse púlpito de madeira, para exaltar o nome dele, este púlpito de madeira não vai para o céu. Mas a virtude que sair deste púlpito, isso é eterno, isso você deve preservar. A lição que você aprendeu com aquilo que Deus te deu, isso você deve preservar. Mas não preserve nada que é material. Amém? Amém. Eu estou vendo aqui na minha Bíblia, tem a rota, talvez na sua tenha, em que Paulo, saindo de Jerusalém, como fala lá nos capítulos anteriores, e ele ele sai de Jerusalém, Cesareia, Sidom, Mirra, esse nome eu nunca li aqui, Sinido, eu creio, Lazeia, Bons Portos, que é Creta. Aí ele afunda ali em Malta. E a garantia de que Deus não tem promessa com o barco é que eu vejo a viagem de Paulo continuar de Malta a Siracusa, a Régio, a Itália e a outros locais até chegar em Roma. Essa é a prova de que Deus não fez nenhuma garantia com o barco. Mas o que ele disse a Paulo desde o início: eu vou te levar em Roma. Ele levou. Aleluia. Você recebe isso? Você entende isso? Amém. Olha, irmão, você pode estar em um grupo, em um ministério, em um departamento na igreja. E você sente, quando você foi ungido, você, presbítero, diácono ungido essa semana, que é por aqui que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Mesmo sendo algo ministerial, mesmo sendo uma situação em que Deus foi que ungiu, que capacitou, foi Ele que ordenou vocês, mesmo assim, esse ministério um dia pode parar e você passar para uma outra área. Não se apegue a isso. Não se apegue nem a ministério. Porque se o ministério necessitar, por obra de Deus, cair, você afunda com ele. A Bíblia ensina, e a pastora Teresa a semana toda falou nisso, ela está empolgada com essa passagem de Eclesiastes, que tudo é vaidade. Interessante que nós tivemos um pouco dessa aula na sexta-feira de vaidade, não foi? Vocês querem que eu fale o que a gente falou lá sobre vaidade? Não? Tá bom, né? Você não estava lá, você está dizendo isso, quer. Porque vaidade é igual a um pum. Vaidade é flatus. Vaidade é vapor. Vaidade é vento. Que vento, hein? Oh, que vento. Poderoso. O meu então. A Branca tem uma vaidade muito poderosa. Que é isso, minha gente?
Vamos voltar a falar? Vamos voltar àquela mensagem? Deixa a vaidade branca para lá, porque... Deixa lá, porque é poderoso. Eu falei a semana passada que uma das coisas que a gente tem que fazer quando o barco da gente começa a entrar em perigo é investigar dentro do barco o que se deve ser jogado para fora, para que o barco fique mais leve e você possa conduzir esse barco nessa tempestade. Eles disseram que eles começaram a jogar um bocado de troço fora do barco. Eles lançaram onde está a passagem. A pastora Kézia leu uma parte aqui. 38. Que diz: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então, consultaram entre si, não podiam encalhar ali o navio. Estou no 39, não é isso? Desculpa. Refeitos com a comida, eles vieram no navio, lançando o trigo ao mar. Eles lançaram outras coisas também ao mar. Está entre o 27 e... 40. Levantando as águas, deixaram o mar, largando também as amarras, o leme e alçando a vela. Então, também. Algumas vezes a gente tem que lançar até o leme do barco fora. O que é o leme do barco? Controle, volante do barco. Mas peraí. O barco tem uma tempestade. Você vai jogar um leme no mar? Não. Sim, sabe por quê? O que a gente falou semana passada. No mar, quando está em tempestade, na maioria das vezes, eu assisto muito em escola de China, o leme, talvez o Marco possa confirmar isso ou não, o leme não vai adiantar de nada. Porque nesse caso, se eles jogaram o leme, é porque eles estavam tentando ter controle do barco e resolveram. A gente puxa para um lado, puxa para o outro, investe em finanças, faz oração, jejua e clama e convida o povo e nada acontece. Vamos fazer uma coisa, vamos pegar esse leme, vamos jogar no mar e dizer: Jesus, conduza o barco aonde você quer. Porque a gente fica lutando com o leme, a gente fica lutando com a saúde, e fica lutando com as finanças, e fica lutando no casamento, e fica lutando no trabalho, e a gente quer dominar aquilo que Deus é o comandante, aquilo que Deus é o piloto. Joga o leme no mar e deixa Deus operar. Aleluia. Solta o cabo da nau, glória. Você lembra dessa, Kézia? Então, canta um dia desse aí pra gente, tá? Aleluia. Aleluia. Aliás, não só o leme, às vezes, que a gente perde. Às vezes a gente está no barco da vida e o vento assopra de um lado, assopra do outro, o mar começa a agitar. Você já percebeu? Alguém aqui já teve uma tempestade dentro do barco no mar? Alguém aqui já teve? Quem entendeu seu Marco? Pastor Tereza. Pastor Tereza era quase todo fim de semana, né, Branca? Aí, né? A Branca também, você passa tudo. Você ficava uma semana doente. Eu passei, não deve para falar com dentro. Mas era verdade, a gente atravessou uma travessia de 1 hora, era de 40 minutos, com o mar, às vezes dava 1h30. E eu passava uma semana tonto. Interessante que em uma tempestade, quando você está no barco, você não mantém equilíbrio. Você vai para um lado, você parece estar bem, vai para o outro. Quando chega no outro, já vai para o que estava no primeiro, para a primeira volta, você não sabe para onde você vai. Você é jogado ao vento, como a Bíblia diz que Deus faz com o coração do rei o que ele faz à folha ao vento. E na tempestade tem vento. E é por isso que às vezes na tempestade, Deus te assopra para lá, te assopra para cá, te assopra para as crianças, te assopra para o louvor, te assopra para aqui, para a diaconia, e te assopra ali para o som, porque você está na tempestade. Mas ainda assim é Deus que está te assoprando. Ainda assim é Deus que está no controle da tua vida. Amém. Se é Deus que está no controle, a folha vai parar no lugar seguro. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Mas como eu estava dizendo, não é só o leme que você perde numa tempestade. Numa tempestade da vida você perde também amigos. Na tempestade da vida você perde também a confiança. Você perde o equilíbrio.
aqueles que estão mais perto de ti e que você confia, esse aqui nunca vai sair daqui, o vento vem lá. É tempestade, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, deixa no controle. Fica com raiva do vento, não, deixa Deus fazer. Às vezes. Amém, igreja? Amém. Eu vi gente aqui na tempestade perder a alegria. Eu vi gente perder o respeito. Eu vi gente perder o controle emocional. Eu vi gente perder a alegria da salvação. Eu não vi não, eu estou muito calado, não podem perder. Quem gosta? Quem gosta? Aleluia. Isso não quer dizer que a gente não está. Amém. Aliás, essa perda também não quer dizer que nós somos derrotados. Porque eu sei que eu não sou. Amém. E vocês? Amém. Amém. Porque às vezes a gente perde a confiança de alguns. Às vezes você traz um projeto, um plano para o seu meio, para a sua família, para o seu trabalho, para a igreja, e você é desprezado. E você se sente um derrotado. E você sente que ninguém te ouve. E você sente que você tem que impor para fazer as coisas, como poderia ser fluir no Espírito. Às vezes você está no controle do departamento de eventos e você liga, você não vai trazer o arroz? Não! Dá para trazer um palito? Não, é muito caro. Dá para trazer o gelo? É muito pesado. Dá para você comprar um frango assado? É muito trabalho. Aí você sente, esse ministério que eu estou é falido. Aliás, se fosse tal pessoa, responderia, não, eu vou levar não só o frango, vou levar o galinheiro inteiro. Isso é uma falsa sensibilidade. Esse é um falso sentimento. A situação de você perder algo, de você perder a confiança de algumas amizades, de alguma credibilidade, de algum, isso não quer dizer que você é um derrotado. Isso quer dizer que você está passando por uma tempestade. A Bíblia já diz que você não é um vencedor. É mais do que vencedor. Sabe explicar o que é o vencedor? Não? Eu vou explicar. Um vencedor é aquele que ganha. Thank you. Devia ter que aceitar isso na Bíblia, né? Bota lá, Pastor Carlos 2:1. Mas um vencedor é aquele que vence. Aquele que passa na escola, na universidade. Aquele que vence um concurso na cidade, da prefeitura, ou de uma empresa. Aquele que é promovido. Aquele que participa de um time de esporte e vence, ele é vencedor. Aquele que ganha uma coisa, ele é vencedor. Agora, mais que vencedor, Aleluia, sou eu. é aquele que Deus abençoa diretamente. Amém. É aquele que está acima desse que é vencedor. É aquele que recebeu mais do que o vencedor. É aquele que tem mais do que o vencedor. É aquele que vê mais do que o vencedor. É aquele que ainda que não tem dinheiro é rico. Esse é mais do que vencedor. Amém? Esse barco hoje está uma bênção. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aqui está cheio de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que Deus permitiu no livro de Atos, na vida de Paulo, essa tempestade? Vamos ver, vamos conferir uma coisa aqui, peraí. O capítulo 27 fala da viagem. Começa a viagem, 27:1. No capítulo 28 fala da viagem e termina. Estou quase uma parte do 28 é a tempestade. Você notou que por causa da tempestade, 2 capítulos foram acrescentados no livro de Atos. Quando você passa a tempestade, capítulos de Deus é acrescentado na sua vida.
vida. Você deixa? Novamente ficou todo mundo calado. Amém. Você sabe o que eu falei quando disse? Às vezes eu fico pensando, eu fico sentindo muito pela vida de Paulo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o poder que Deus está tirando desses capítulos, desse naufrágio de Paulo, é uma coisa tremenda. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No versículo 44, vamos lá. Alguém lê 44? E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém. Um minutinho só. Resolver uma situação aqui. Mas alguém precisa traduzir que Deus quer cuidar. Deixa eu trabalhar com o Espírito. O Espírito já resolve isso aí. Vai. Alguém traduzir para Deus. Amém? Irmã Marlene, você pode ler de novo? E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ok. O ponto aqui, nessa parte, são os pedaços do navio. Novamente, vamos aqui, me ajuda aqui. Como era esse navio no porto? Como era? Presta atenção, aqui está pegando sou eu. Amém. Me diz aí como era o barco, me diz aí, onde era aquele barco antigamente, como é que era? O que é que ele tinha? Grande. O que é que ele tinha branco lá? As velas. E o leme era pequeno? Grande. Como era formado mais ou menos? Ele mais ou menos assim, não é isso? Em cima. Né? Irmão Marco, como deve ser um barco construído, como se chama? A proa, não, Quilha. a quilha. Como deve ser um local que tem muita pedra no barco? Como deve ser o caso? A quilha. Bem forte, reforçado. Reforçado. Então era um barco forte. Era um barco poderoso. Era um barco que talvez disseram ali, nem mesmo Deus afunda este barco. Já disseram isso uma vez, nunca mais disseram, você reparou isso? Então o barco ele tinha uma forma de um barco forte, de um barco grande. O barco foi feito para carregar peso, porque eles jogaram carga fora. Eles andavam com cargas. Eles andavam com escravos. O barco era forte, era feito de madeira. Vamos ver. Aí diz que o barco bateu, aqui no 40, se não me engano, é isso? No 41, eles encalharam ali o navio, onde é um local onde duas correntes se encontravam. O negócio eles haviam medido a altura de que onde estava andando ali a água. Como chama aquele cordão que eles usam? Sonda? Ok. E eles diziam que a cada ponto ia ficando mais raso. Eu li aqui, haviam 30 pés, 30 metros, 20 metros, 15 metros, acabou em 15 metros, se eu não me engano. E eles não tinham para onde ir, porque a tempestade jogava, se lembra que ele não tinha mais leme? A essa altura também não tinha mais vela. Mas de alguma maneira, talvez o leme que os escravos remavam, eles conseguiram encalhar, porque diz que eles conseguiram encalhar em um local onde duas correntes se encontravam. E o barco quebrou ali. Eu imagino que no coração de alguns que estão entendendo o que Deus está falando aqui, que Deus está falando com você, eu sei disso. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está falando com gente aqui. Eu imagino que nessa hora, quando fala o barco quebrou, e o barco quebrou. O barco que Deus está identificando da sua vida hoje é a vida financeira, é a saúde, é o relacionamento na família, é o relacionamento na igreja, é o seu ministério, é a vida com os familiares do Brasil, é você com você mesmo, é você com Deus. Quebrou, encalhou e quebrou.
Eu imagino alguns casamentos que quebram. Eu imagino algumas vidas que se quebram. Eu imagino vidas em que uma família cresce junto, né? Começa a viver, pai, mamãe, os filhos, e vai crescendo, os problemas, as tempestades vão chegando, e vai crescendo os filhos, e cada um toma a sua vida, ela faz o que quer, talvez porque os pais não controlaram, talvez porque os filhos resolveram andar por outros caminhos, e entra a droga, e entra o álcool, e entra o roubo, e eles começam a se espalhar por todo mundo, já não vive mais em casa, vive andando pelo mundo, não tem mais um lar, não tem mais uma casa, porque quebrou tudo isso. Imagina um casamento que era forte como esse barco, um casamento que era unido como esse barco, e de repente eles encontram um vendaval, e eles perdem o controle, eles batem numa pedra, e o casamento começa a desmoronar, e a quebrar e ficar em pedaços. Eu vejo saúde de pessoas, e não está difícil ver isso, infelizmente, em que parece que está tranquilo, parece que está controlada, e de repente a saúde começa a quebrar em pedaços. E eu vejo ministérios que parece que vai muito bem, que parece que vai dar uma guinada para cima, e de repente dá uma guinada para baixo, e desiste no meio do caminho. Alguns desistem no início. Alguns Deus unge, capacita, dá força, mostra a direção, mostra que é fácil, mas ele quebra porque alguém desiste. Vamos ver o que acontece com isso. Vamos lá. Versículo 44 já foi lido. A Bíblia diz que haviam tábuas, destroços do navio. E ali, pelo que relata a Bíblia, haviam pessoas que sabiam nadar e pessoas que não sabiam nadar. De qualquer forma, é um local de pedra, é um local de correnteza, o mar estava batendo, o vento batia. Se alguém aqui já tomou banho de praia ou de rio, geralmente praia, perto de rocha, em que a onda, não precisa estar ventando não, o movimento mesmo da onda, e às vezes você quer nadar para chegar na pedra, você tem que saber a hora da onda, ok, Marco? Você tem que saber a hora que a onda vai te levar na pedra. Se você for de qualquer jeito, e a água estiver muito baixa, você pode ir embaixo, quando a água chegar, ela te leva direto para a pedra, te dá de cabeça e morre. Você tem que ir com a onda. Eu fiz muito isso. Eu ficava de cá, quando a onda vinha, eu ia com ela, e eu subia, me agarrava. Quando ela descia, eu estava agarrado na pedra. Ela ia embora e você ia correndo. Eu aprendi a andar na tempestade. Mas nesse caso, não teve escolha. O barco quebrou. O casamento quebrou. A família quebrou. A saúde quebrou. O ministério quebrou. O chamado quebrou. A fé se despedaçou. A esperança quebrou. Os membros da igreja quebraram. Mas a Bíblia diz que alguns, o quê? Como eles agarraram no que sobrou do barco. Por isso eu quero trazer uma palavra para você aqui hoje. Se o que eu falei aqui está acontecendo na sua vida, na vida desses que estão nos assistindo, eu quero dizer a você, agarre no que sobrou. Se não tinha dinheiro, só sobrou $2, agarre-se nos $2. Se não tinha saúde, e se tinha saúde agora não tem mais, agarre no que sobrou. Se você não tinha esperança e agora está ouvindo algo que te traz uma esperança, agarre na esperança. Se você não sabia como consertar, e Deus lhe deu e iluminou uma área que você pode se agarrar como Deus fez, agarre nesse pedaço. Aleluia. Porque ainda há esperança para o justo. Essas pessoas se salvaram não só porque Deus disse que ia salvar, porque eles obedeceram. E Deus disse, vai se salvar. E eles não ficaram olhando para cima esperando, como é que vai vir a salvação? Eles olharam para o mar e um pedaço de madeira aqui. Eu falei, esse aqui é minha, esse aqui é meu, esse aqui é meu. E eles se salvaram todos, porque cada um se agarrou no que sobrou. Aleluia. Irmãos, tem casamento que acaba com um barco ainda inteiro. Tem casamento que acaba com uma madeirona lá, o barco só para a vida, lá só esperando ele entrar
Todos vocês que estão aqui desde o primeiro ano dessa igreja. Agora. Agora. Que está aqui desde o primeiro ano. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Eu tenho 5 e tenho até 1 também. 6, por favor. Eu não preciso. Pode sentar. Eu não preciso daquela multidão que encheu essas cadeiras. Aliás, era o dobro de cadeira quando a igreja começou. Eles se quebraram, eles se afastaram, mas eu me agarrei no que sobrou. E a igreja está aqui hoje. Você está sentado aqui hoje porque Deus disse que ia salvar. E eu agarrei esses pedaços que ficaram aqui. Glória a Deus. É toda sua, Senhor. Aleluia. Receba isso. Receba isso para a sua vida. Amém? Oh, glória. Aleluia. Oh. Eu falei também a semana passada a respeito do local que o barco quebrou. O barco não quebrou na linha final, no ponto final em que Deus havia traçado para Paulo. O barco não quebrou na Itália, onde Paulo ia pegar os cavalos e ia descer até Roma. O barco não chegou na cidade final em que ele estava precisando em chegar. O barco quebrou em Malta. Às vezes você pensa, mas logo aqui, nesse lugar, nesse ponto da minha vida, logo hoje, que esse barco ia quebrar. Irmãos, quando Deus fala com a gente, você tem que estar atento aos detalhes de quando Deus fala. Porque Deus vai dizer, eu te farei rico. Amém? Vou sair daqui, chegar de fora, vai receber um cheque. É assim que funciona? Não, muitos não ouviram. Deus disse que vai te fazer rico. Quando terminar o ponto, você vai lá fora, Deus te dá um cheque. É assim que funciona? Que bom que fosse assim. Nós temos que passar processos de naufrágios, processos de agarrar no que sobrou, processos de perda, para chegar aonde Deus quer colocar a gente. Pastor, está parecendo um culto fúnebre, você só fala de afundar. Culto fundo é ótimo. Sabe por quê? Eu cheguei no meio da ministração hoje. Eu quero dizer para vocês que o segredo de subir é saber descer. É verdade. Se você sabe perder, se você sabe naufragar, se você sabe ser humilhado, se você sabe ser desprezado, se você sabe ser xingado, pelo caso do nome de Jesus, você sabe subir. Aleluia. Amém? Para descer, irmãos, todo santo ajuda, mas para subir, só Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sabe uma outra coisa a respeito de sogra? O mundo hoje está muito automático, né, querido? Microwave. Desculpe os americanos, mas a gente vê muito isso, né? Olha a comida que eu preparei. Tirava lá, estava aquela comida que veio da caixa do Walmart. A gente viu uma vez, nós trabalhamos com o pessoal da cozinha, daqueles lá, e aí o cara disse, minha receita. Aí ele disse, minha receita foi lá dentro. Quando eu estava lá falando do conservado, ele disse que era a receita dele. E se não tiver receita, não faz. Em muitos locais, em muitas situações da vida hoje, se não tiver escrito na internet, se não tiver no YouTube, se não tiver o Google, muita gente não sabe fazer nada. Verdade. Se não tiver todos os ingredientes na geladeira e na despensa, não tem comida. Eu quero dizer para você que sobra, às vezes, é mais eficiente do que tudo que você tem guardado. A sobra vai te economizar. A sobra vai fazer seus neurônios trabalhar, vai fazer o que fez com Deus, você vai ter que aprender a consertar esse negócio. Esse barco quebrou, você vai consertar. Hoje o pessoal não consegue fazer mais bolos com fundo de caixa.
Nem de caixa. Irmãos, eu não sou cozinheiro, mas não se faz bolo de cenoura só com água, chocolate, cenoura? Água? Com água. Se faz ou não faz? Não sei. Não, pode não ficar gostoso igual leite, mas na falta do leite, o que sobrou foi água. Então faça com água. Agora não quer morrer de fome. Irmãos, em 1900 e cachorro para trás, quando nós éramos ricos e a comida era desperdiçada em casa, e olha que a gente não está na América, não está no Brasil, comida desperdiçada. Porque a gente comia, sobrava, que era muita comida, muito dinheiro, quem está se contando que sobrou um azar? Aí a gente vai e dá aquele vento e leva tudo. É a sobra. Oh. Queda, você foi em cima, até a sobra. Porque não sobrou nada. Irmãos, alguns aqui já ouviram o testemunho nosso. Houve dias, que dia? Houve semanas que o café da manhã, o almoço e a janta para a glória do Senhor era uma só, era um café com pão. Preto, dormido, café passado. Mas o que sobrou? Nós nos agarramos no que sobrou. E sobrevivemos. Ô, glória. Amém? Amém. Então quando você tiver água, só tem isso, só deu isso, só pregou isso, só teve esse louvor, não tem comida hoje. Eu posso até pregar isso, já virou uma coisa constante que eu posso pregar, não tem comida hoje. Se agarre no que tem e glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Que horas são? Faltam 10 minutos. Vocês querem que eu fale aquele negócio do tempo? Não? Eu pego 5 minutos de cada um? Vocês já estão planejados, já não consigo nem mais pegar vocês. Aleluia. Estou quase acabando. O ponto 3 é muito rápido. Tudo isso que eu falei a respeito do barco, o barco é temporário. Não confie e não preserve o que não é temporário, mas preserve o que é eterno, porque isso vai te salvar. O ponto 3, tudo isso foi o ponto 2, o ponto 3 é rápido. Não tome decisões debaixo de emoções desgastadas. Em outras palavras, eu sempre falo com a Teresa, eu não tomo decisão se eu estiver nervoso, se eu estiver agitado, se eu estiver confuso, eu não decido. Porque eu tenho aprendido desde pequeno que todas as vezes que eu tomo uma decisão em momentos de raiva, de melancolia, de desespero, de tristeza, é a decisão errada. Me lembro de uma vez, meu irmão tinha um Chevette preto, novinho, era 0 km, 1983, e eu tinha outro. O dele preto, o meu vermelho. Todo sábado de tarde a gente parava na garagem, cada um levava o seu com gás. Lavou o carro com gás no Brasil? Gás querosene? Nunca lavou, fica brilhando, vou ensinar depois uma rotação. E a gente lavava o carro. Aí, eu já não lá com Tereza. Aí eu fui tomar banho para ir pegar meu Chevette novinho, limpinho, e ir namorar. Ele pegou o carro dele sujo, ele pegou o meu e saiu para namorar. Em cima, você acertou em cima. Não era crente, mas eu digo mais alguma coisa. E eu era conhecido como o furacãozinho. Porque eu era bem calminho, mas mexia comigo, parecia aquele demônio das Resultado, quando ele chegou, saí correndo atrás dele com toda a raiva para bater nele. Será que ele não viu aquilo? Eu corri, ele só me olhando na porta, eu corri no corredor. A marca de costura da mãe estava no meio do caminho. Quando eu cheguei perto dele, eu tomei aquela topada no pé da máquina. Máquina de ferro. E eu saí, parei no pé dele. Ele se acabou de rir. E eu com o pé sangrando, rasgado. Ele deslizaram, ele disse, só porque eu peguei o carro. Eu era pequeno e não era crente. Eu comecei a entender. Não, valeu a pena. Não tome decisão com raiva. Não tome decisão se você não está debaixo do controle de Deus. Ou seja, controle do fruto do Espírito. Não abra sua boca se você está com problema no seu coração com uma pessoa. Não vai ser bom. Você vai se arrepender. Você acredita nisso? De repente está parecendo o céu apocalipse. Houve silêncio na igreja. Eu acho que você já passado por isso. Por isso cada um está pensando na situação que passou. Por que eu falo isso? Porque emoção
ela vai tirar sua bênção. Emoção, ela vai você se emocionar demais e vai achar que tudo é com você. Existem pessoas dentro da igreja, não fala da igreja, que só tem crente. Existem pessoas que é tão invocada, é tão, como vou dizer, dentro dela é tão desconfiada, que na hora que ela entra na igreja, vê duas irmãs conversando, de fora já está falando mal de mim. Tem gente que está tocando, cantando louvor, acha que na igreja não tem isso, eu espero que não. E se alguém conversa lá atrás e fala assim um com o outro, alguém daqui vai dizer, está achando que é do canto direito. Cuidado com as emoções. Não, eu não vou na igreja porque toda vez que eu vou, alguém tem que falar da minha roupa, alguém tem que falar do meu peso, alguém tem que falar do meu sapato, alguém tem que falar do meu carro, alguém tem que falar do jeito que eu falo. Alguém não fala, ninguém fala nada, ninguém fala nada de mim, está errado. Cuidado com as emoções. Cuidado com as emoções. Emoções desgastadas, emoções frustradas, emoções de relacionamento que teve problema, aí você vai conversar com outra pessoa. Como é que pode alguém que tem um relacionamento péssimo no casamento e aconselhar outro casal? Não pode. Não pode. Misericórdia. Ah, eu quero pregar. Vai pregar o quê? Mas vamos lá. O que isso tem a ver com o naufrágio desse barco? O que tem a ver? O que tem a ver é que Paulo, ele, quando chegou na praia, alguém notou que quando eles chegaram na praia, ninguém fez como Moisés e Miriam e Arão e o povo de Israel. Alguém dançou? Alguém festejou? Alguém deu glória a Deus? Não. Eu imagino isso. Isso aqui é minha imaginação. Aí agora você deixa ir pelo Espírito. Se couber. Eles estão no barco, o barco está pronto de ir a pique. Os ordenaram que ele se jogasse no mar e quem não soubesse nadar, agarrasse os pedaços que sobrou para sobreviver. Agora, se fosse você, e você avistasse o barco lá na praia da 35, e você olhou e disse, não vai dar. A pessoa pronta. Você daqui, caindo na água aqui, mais agitada, lá na 35, e aí? Eu faria o seguinte, talvez você, Deus, se eu chegar lá, eu vou dançar na tua presença, eu vou dar glória a Deus, eu nunca mais vou comer gorduroso, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola, eu nunca mais vou fumar, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou falar mal de ninguém, eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo, porque você está estressado de tanto perigo de morte, de tanta acusação, de tanta olhar, não enxergar nenhuma saúde, nenhuma saída, você vai dizer um monte de coisa. A tua emoção. Você vai fazer promessa de tolo a Deus, não é nem o número. Porque você está estressado nas suas emoções. Ninguém deu glória a Deus, ninguém dançou, porque chegaram lá mais morto do que vivo. Assim acontece nos casamentos. Alguém quer casar. Agora aqui, não quer casar, cara, não casar, então, vamos casamento, agora, fecha casamento, ok. Mas por que você quer casar? Ah, porque Deus mostrou que é ela. O Deus mostrou que não era com você feliz. Ah, ok. Aí eu pergunto, e você? Ah, não, porque ele é o meu príncipe encantado. Eu imagino, às vezes eu estou dormindo e eu vejo ele naquele barco, no vento, e o cabelo batendo, e aquela voz dizendo, fala. Quando a sua emoção já está desgastada de tanto esperar pelo casamento, quando a sua emoção está desgastada porque você quer casar, porque quer sair de casa e fica dizendo que é o sujeito que é bonito, que é o homem da minha vida, que é a mulher da minha vida, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos estão desgastados. No dia que eu subir naquele púlpito para louvar a Deus, a igreja vai cair de tanto poder, e você chega aqui e diz, que igreja fria. No dia que eu assumir o departamento de evento, todo mundo vai me atender. Vai você. Eu vou ligar para um, vou pedir feijão, vou trazer muito, não vai trazer nada. E agora? Não, é porque, sabe o que é? É porque quando a gente olha de cá, Parece fácil. quando eu chegar lá, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu quero perguntar às pessoas do casamento, você é feliz hoje?
por completo? Você tem tudo o que você esperava dela? Não pode mentir. Não, deixa eu pegar, vamos passar para cá. Você não vai, não. Alguém vai para o college porque eu mesmo, quando eu chegar no final, que eu tiver na profissão, eu vou ser a pessoa mais rica, a pessoa mais feliz do mundo. Tem que ser feliz hoje. Não, quando eu casei com meu marido, me lembro, no tempo de namorado, lá em Jequiriçá. Debaixo do pé do burro, ele pediu para casar. Mas sempre os gatos chegaram. Foi tão romântico. Eu pude ver o jumento lá. Quando nós casarmos, quando eu tiver filhos, vai ser uma bênção. Você está feliz hoje? Emoções. Tudo é vaidade. Quando eu chegar lá na ponta que isso acontecer, eu vou dar glória a ninguém deu. Ninguém disse uma palavra a Deus. Nem mesmo assim já era tempo. Nada. Nem ninguém se voltou a Deus. Quando eu for para os Estados Unidos, passar para o Brasil. Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou ser o cara mais rico do mundo. E não vou precisar trabalhar muito. Agora pronto, agora vou eu. Fazer faxina, eu. Cortar grama, eu. Você está louco. Vou chegar lá, você doutor. Eu vou ser. Como é o nome da pediatra, né? Nada. Babysitter. Eu vou trabalhar na área de computação, para carregar o computador da loja, não para cá. Eu vou ser aquele pregador que todo dia eu vou entregar alguma coisa, comida. Cuidado, deixa eu voltar. Vamos pular, posso pular essa parte? Está esquentando muita coisa. Eu vou acabar falando o nome aqui mesmo de muita gente aqui. Aleluia. E agora? Estou procurando aqui para não falar mais. Aleluia. E às vezes a gente morre no seco. Não tem gente que passa a maior parte do ministério. Presta atenção, você que está chegando agora no ministério, você que já está no ministério tem muito tempo. Tem gente que luta para entrar no ministério. Recebe o chamado de Deus, mas tem que entrar debaixo de luta. Tem gente que é mais luta um ano que o outro. Aí entra no ministério. Aí passa vários anos da sua vida em luta no ministério. E essa luta é a distância do barco, do momento que entrou na água, até chegar na ilha. E quando chega perto da praia, com 1 metro de altura, morre afogado. Vou te dar um conselho aqui de 20 e poucos anos de crente, de fazer 12, se eu não me engano, como pastor. Fui presbítero, fui diácono. Meu primeiro trabalho na igreja, sabe qual foi? Eu e a pastora, o meu primeiro trabalho, eu lavava o banheiro dos homens e a pastora o banheiro das mulheres. Como que estava mal, Senhor? E aí, eu estava falando? Pulei que estava falando aqui, fui falar do banheiro. Um conselho você vai dar. O conselho. Você que já começou, está no meio do caminho, você nem sabe que já está chegando lá. Eu queria que tivesse mais gente aqui hoje, como eu queria. Ia ajudar muito a minha igreja. E você que está começando agora? Você vai enfrentar dificuldades, você vai nadar. Vai ter dia que você vai lançar eu não marco. Sonda. A sonda vai dar 1000 metros de água. Tem dia que você vai botar a sonda, vai dar 500 metros de água. Tem dia que você vai botar a sonda, só vai dar 5 metros de água. Tem dia que você bota a sonda, só dá 3 metros de água. E você já está desesperado, já passou por tudo isso que eu falei, já está ao ponto de desistir. Só que no momento em que você desiste, geralmente só tem 1 metro de água e você morre de sede. Se você tivesse que morrer no seu ministério, você já tinha morrido nos 1000 metros de fundura.
Você passou 1000 metros de fundura, aqui está com 50 centímetros de água e você vai desistir do seu ministério. Cuidado com isso. Isso é um conselho que eu te dou. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E por último, é a respeito de que algumas pessoas, eu podia falar de alguém, mas eu quero falar de mim, porque eu sei o que eu estou dizendo. É o último assunto. Às vezes pessoas veem um pastor pregar e dizem: eu queria a unção que ele tem. Eu queria ter a ousadia que ele tem. Eu queria ser brincalhão como ele é. Eu queria ser sério como ele é. E no tempo que essa igreja era a igreja de Dallas. Aquele povo aqui das ondas que vai. Não sabe onde fica. A igreja é cheia. Eles passaram por aqui. O vento só. O vento de Deus. O vento do sul. Sai. Eu estou falando. Naquele tempo, um dia eu me lembro que. Não tem muito tempo não. Acho que tem uns 2 anos mais que aconteceu isso. Eu me lembro que Deus me usou aqui tremendo. Eu sei que Deus usou. Eu sei que Deus usou. Eu sei como Deus me usa. Eu sei como eu estou. E Deus não quis usar. Quer saber o que eu estou falando, né, Kézia? A gente liga um pro outro depois: pastor, não vou dormir hoje não. Bota a cabeça para você e dorme. Não, eu falei um monte de besteira, nada. A gente geralmente conversa sobre isso. E aí no final do culto alguém chegou para mim e disse: pastor, que ministração. Como fui abençoado. Como Deus operou. E eu vi, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, pessoas foram curadas de enfermidade. Pessoas estavam afastadas do Senhor Jesus e voltou aos pés do Senhor. Pessoas estavam desesperançosas e voltou a ter esperança. Pessoas que haviam perdido a visão, tornou a ter visão. Pessoas que haviam abandonado o ministério pastoral, voltou ao ministério pastoral em uma noite. Eu sei que Deus usou a honra, agora é dele, ele quis usar, é com ele. E essa pessoa ficou deslumbrada. Aí chegou para mim e disse: pastor, tem hora que eu queria ter a sua unção. Eu disse: você queria ter minha unção, querido? Você tem certeza que eu queria? Irmão, quando nós saímos do Brasil para vir para cá, e nós começamos a frequentar uma igreja brasileira, a primeira conversa que surgiu ao nosso respeito é que a gente entrou pela janela. Depois disseram que de baiano não serve nada que preste. Disseram de Jesus também. Aí começaram a fazer brincadeiras com a gente. Mau gosto. Alguns respeitavam, alguns aceitavam, mas a gente ficou ali firme. Alguns criticavam o meio de vida que a gente tinha, que a gente não conseguia. Deus não permitia a gente prosperar financeiramente, e todas as vezes que a gente saía para restaurante, alguém tinha que pagar dela. E a gente não queria. E as pessoas insistiam. Não. Por isso que às vezes eu falo. E foram passados anos, começou a célula em casa, 70, 80 pessoas, não aguentou, transformou-se em igreja. Aí algumas pessoas olharam para o ministério, olharam para cá e disseram: se ele pode ser pastor, eu também posso. Aí resolveram 2 falar com o pastor. Não chegou a falar com o pastor Júlio, que era o meu pastor, não o pastor dessa igreja. Vamos falar com ele para que... Você não quer a minha unção ainda? Eu falou para a mãe: quero, eu queria ter essa unção, essa ousadia. Eu, ok. A irmã sabia que eu fui para o seminário. Sim, eu sei para o seminário. Sim. Você sabia que durante 2 anos eu trabalhava às vezes até meia-noite, 6 horas da manhã tinha que acordar para ir para a escola, chegar assim atrasado? Você sabia que minhas notas eram baixas porque eu não tinha cabeça para estudar, nem tempo para estudar, de tão busy, tão corre para um lado e para o outro? Você sabia? Você sabia que nós morávamos lá em Coimbra dentro, e 4, 5 vezes por semana, 2, 3 vezes ao dia, a gente vinha para Dallas para socorrer gente? Você sabia disso? Não. Você quer? Não, a unção é tremenda, você não quer? Você sabia que a gente... Eu comprava carro e não conseguia pagar? Você sabia que eu devolvi carro porque eu não conseguia pagar? Não, a unção hoje foi tremenda, porque eu queria. Ela perguntou assim: pastor, essa pregação de
deve ter gastado pelo menos umas 3 semanas, um mês, para montar ela, não foi? Gastei 15. Era 15 dias, eu disse, não, 15 minutos. E foi verdade. Mas como é que pode? Foi uma ministração a respeito disso que eu estou falando, de carga, de sufoco, de desespero, e Deus compensa, e Deus dá alegria, e Deus suporta, e Deus levanta intercessores, e você consegue. Foi uma pregação desse estilo. Eu falei, irmã, essa pregação foi feita em 15 minutos porque eu não tive tempo nem cabeça de fazer pregação. Sabe por quê? Aí você vai entender que foi há pouco tempo atrás. Porque nos últimos dias minha mãe morreu. Nos últimos dias eu perdi a minha casa, a casa da nossa família. Nos últimos dias, a minha filha havia sido sequestrada, foi liberta há poucos dias. As minhas contas estão empilhadas na gaveta. A minha esposa está doente. A minha filha não consegue se matricular em um college, que é o sonho dela. Isso e mais algumas coisas têm sido minha vida. Mas foi por causa de tanto trouble, de tanta confusão, de tanta pressão, de tanta coisa, que essa administração saiu. Você não quer minha missão? Eu quero dizer para vocês, se alguém aqui almeja o que a Bíblia diz, o melhor, episcopado, o nível mais alto, você vai ter que cortar muita grama 10 horas da noite da igreja. Você vai ter que vir para a igreja 11 horas da noite. Você vai ter que acordar de madrugada e ver se o ar-condicionado está ligado ou desligado, vir aqui olhar. Você vai ter que parar o seu trabalho para vir aqui, porque você prometeu consertar as luzes aqui. Se você quer a missão, você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado. Se você quer a missão, você vai ficar devendo para aprender como vive uma pessoa que não tem condições de pagar. E eu pergunto a vocês, que eu perguntei àquela mulher naquele dia, aquela noite, vocês querem que eu continue falando? Ou isso é suficiente para provar que para chegar aqui no púlpito tem que passar muita tempestade? E é por isso que Deus mandou falar a vocês de tempestade. Para você chegar em Roma, Paulo, é necessário tempestade na sua vida. É necessário você entender o que Jesus passou. É necessário você sofrer um pouco para entender o seu chamado. Não preserve o que é temporário. Não tome decisões debaixo de emoções desgastadas. E quando a tempestade estiver em você, não faça como esses homens. Quando você chegar a você, glorifica o Senhor. Não que Deus se aborreceu com eles, não. Quando Paulo chegou lá, Paulo já foi lá trabalhando. E aí ele enfrentou uma víbora endemoniada que mordeu ele. E ele sacudiu a víbora no fogo. E esse é o último ponto, eu conheço em sério. Sacuda a víbora quando você chegar lá. Porque não só as bênçãos vão estar te esperando lá, como também o diabo tem uma armadilha para você. Sacuda o diabo no fogo de Deus. E você vai ser abençoado. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você fechasse os olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesse momento, Espírito Santo, seja como um vento de socorro na vida das pessoas que neste momento necessitam, Deus, de um vento de refrigério, de um vento calmo. Seja agora o Espírito Santo na vida dessas pessoas como uma palavra para acalmar essa tempestade. A palavra que Jesus proferiu: acalma-te vento, aquieta-te mar. Na vida dos que estão aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus, controla as emoções. Dá, ó Deus, a cada um de nós aqui nessa noite o fruto do Espírito
paciência, perseverança, da paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora, Deus, que o Senhor seja com aqueles que estão no meio da tempestade, o que está escrito em Isaías 43, versículo 2. E com esse versículo eu deixo essa mensagem para vocês hoje, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderão em ti. Senhor, que quando eu sei que muitos estão aqui passando por águas, que nesse momento, Senhor, que eles não afundem, porque o Senhor é com cada um deles. Assim como aquele passageiro que estava no barco de Paulo, Jesus deu ordem ao vento e ao mar. Nós também, na mesma autoridade e no poder que o Senhor nos deste, nós ordenamos agora